Durante décadas, a holandesa Philips foi sinônimo de eletroeletrônicos. A companhia fabricava televisão, DVD, equipamentos de som e tudo quanto é aparelho para casa. Mas em 2012, a empresa deixou de vez esse mercado e decidiu apostar forte no setor de saúde. Hoje, fabrica equipamentos de imagens e até marca-passos conectados à internet. O Renato Carvalho, CEO da Philips, vai contar pra gente como tem sido essa transformação. Renato, muito obrigado por vir aqui no Moeda Forte, nos estúdios da B3. Bom dia, muito obrigado, agradeço o convite. Temos um tempo aí para debater um pouquinho sobre a Philips e saúde no Brasil. Eu que agradeço. Renato, como eu falei na introdução, era uma empresa muito conhecida por fabricar eletroeletrônicos. A Philips fazia parte da vida de muita gente dentro de casa. A gente assistia TV, equipamento de som, e a empresa deixou de fabricar isso para focar no setor de saúde. Eu gostaria que você me falasse por quê e como tem sido essa transformação na companhia. Bom, foi uma transformação que começou já há alguns anos, né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar um pouco, né, como funcionou esse processo de mudança na Philips. Primeiro que assim, a gente pensa ainda como Philips, né, como uma marca de TV, uma marca de áudio e vídeo, mas na verdade a gente entrou no segmento de saúde até mesmo antes de trabalhar com TV, trabalhar com áudio e vídeo. Então, em 1917, 1918, ali no final daquela década, a gente teve nosso primeiro equipamento de raio-x sendo produzido, né, mundialmente. Se você lembrar a história da Philips, a Philips nasceu como uma empresa focada em iluminação, né? A gente teve esse segmento sendo iniciado em saúde logo no final da década, ali, 1917, 1920, e a partir dali começou-se uma mega expansão da empresa, assim como outros grandes conglomerados. De lá para cá, o que aconteceu? Houve muita coisa no mundo, né? Uma empresa de 126 anos, né, globalmente, 93 anos no Brasil, obviamente passa por transformações. Em determinado momento, de fato, a Philips entrou muito nessa parte de eletroeletrônico, que foi onde, junto com a iluminação, houve uma expansão global muito forte. Chegou a ser o maior negócio da empresa. Chegou a ser o maior negócio da empresa durante muito tempo. Então a Philips fez aparelho de televisão, fez aparelho de áudio e vídeo, fez máquina de costura, fez de tudo. Eu brinco até disco, né? Quem não teve seus vinis ali, né? A gente tem um pouquinho mais de experiência, pegou essa época dos vinis, teve selo de gravadora. Então a gente fez muita coisa e de fato a gente se consolidou, principalmente ali entre 1950 e 2000, como um grande conglomerado de eletroeletrônicos. Pois bem, o mundo vai mudando. Até 2000. Até 2000 a gente foi um grande conglomerado com muito foco em eletroeletrônico. Pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás. De 2000 para cá, obviamente, começou algumas transformações no mundo. E a gente começou a observar isso, né? Outras grandes empresas, globalização, produção local em outros lugares que não somente Europa, Estados Unidos, muita fabricação na Ásia principalmente. E o que a gente viu é que o produto que antes a gente, né, imaginava e se baseava muito em inovação, porque hoje quando a gente olha uma televisão é difícil falar em inovação, né? A gente não tem mais essa percepção. Mas isso, há 30 anos atrás, era inovação, quer dizer, tinha lá a TV branco e preto, depois teve a TV colorida, melhor qualidade de imagem e assim por diante. Em um determinado momento, a gente entendeu, e eu vou chegar lá daqui a pouquinho, que essa inovação passou a não ser mais fundamental em alguns mercados de alguns segmentos, desculpa, de eletroeletrônicos. Nesse momento, a gente começou a ver que alguns players tinham uma capacidade melhor que a gente de fazer um produto mais competitivo. E a gente entendeu, até por ter o DNA em inovação, que a gente deveria migrar para uma área que a gente pudesse contribuir melhor para a sociedade e assim por diante. Mas não deve ter sido uma decisão fácil também. Não foi. Era um negócio importante para a companhia. Não foi uma decisão fácil. Se você olhar, em 2000, eu entrei na empresa em 2011. Então eu entrei na empresa justamente quando o processo começou a se desenhar e a se iniciar. Obviamente essa é uma decisão que acontece a nível global, né? Então você tem lá a estratégia global. Em 2011 houve a entrada de um novo CEO global para a companhia, que é o Frans van Houten, e ele junto com a equipe, enfim, com todo o conselho, foi quem desenhou essa estratégia. Eu diria que acho que é uma decisão corajosa, talvez essa seja a palavra. Eu não tenho aqui os dados globais de cabeça, mas no Brasil significava mais de 50% do faturamento naquele momento que a decisão foi tomada. Ou seja, a gente tinha uma empresa
né, com 3 mil, 4 mil funcionários aqui no Brasil. Na América Latina, você pode multiplicar por 2, é mais ou menos essa conta, onde 50% a 60% do faturamento era baseado em televisores e equipamentos de áudio e vídeo. E aí, de repente, você fala, ok, o nosso futuro não é nessas áreas. É um choque, quer dizer, você tem que imaginar seu futuro onde você não vai ter mais de 50% da sua receita. Agora, esse foi um processo paulatino, né? Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Então, houve treinamento, houve preparação, houve explicação para os principais executivos da empresa. A gente começou a executar isso passo a passo. A separação das empresas de TV e áudio e vídeo foram feitas de maneiras distintas. A marca foi licenciada, né? A marca foi licenciada. Nos dois casos, a marca foi licenciada. Foi para qual empresa foi licenciada? A parte de televisores foi para TPV, tá? Que é uma empresa asiática, que também já era participante e player nesse mercado, fabrica para outros. Da Philips, exato, fabrica para a Philips e para todos os outros grandes players desse mercado. E a parte de áudio e vídeo foi para Gibson, fabricante de guitarras, marca legendária. E aí, logo depois, né, então a gente fez esse processo de separação. Começamos em 2011 ali para executar em 2012 TV, depois veio áudio e vídeo, e mais ou menos ali em 2014, final de 2014, houve o anúncio da separação da divisão de iluminação. Né? E naquele momento eu lembro que eu era presidente da divisão de iluminação e também foi, de novo, né, uma grande mensagem aí para o mercado. Por quê? Antes você tem primeiro o peso econômico na decisão, né? Ou seja, o peso econômico financeiro de se vender ou de se separar mais de 50% de receita da sua empresa é muito grande. E depois tem um outro embate que é tão importante quanto o econômico financeiro, que é o cultural, né? Quer dizer, a empresa sair do mercado onde ela nasceu. Todo mundo, em algum momento, lembra da Philips, né, a famosa lâmpada ali incandescente que ficou durante muito tempo conosco. E aí, em 2014, final de 2014, houve essa decisão, e aí, claramente, a gente já estava, né, nesse caminho de se tornar uma empresa 100% focada em tecnologia de saúde. E aí eu posso explicar um pouquinho também o porquê disso. Agora, a gente terminou esse processo de iluminação no final de 2015, né, então um processo que começou em 2011, né, repetindo, TV, depois áudio e vídeo, depois iluminação, e aí o ano passado, 1º de fevereiro, foi o primeiro dia, de fato, que a empresa era uma nova empresa, 100% focada em saúde e bem-estar. E como é que foi mudar a cabeça das pessoas também? Internamente, a cultura da empresa, que estava voltada para outros segmentos, agora nós vamos trabalhar só com saúde. Eu digo que os processos, enfim, a estratégia, normalmente é muito mais simples, por mais complexo que possa ser, do que mudar, obviamente, a cultura da empresa. Uma nova estratégia não se desenha ou não se executa sem uma nova cultura, e uma nova cultura também não se desenha ou se executa sem uma nova estratégia. Então, a verdade é que a gente teve uma transformação grande, a gente fez um grande trabalho de conscientização, né, das pessoas, dos colaboradores e dos colegas que trabalhavam conosco. E a verdade é que são bons negócios, né? Não é que a gente está separando ou vendendo um negócio porque ele é ruim. É simplesmente por conta de um foco. Se você olhar o que está acontecendo no mundo hoje, cada vez mais grandes conglomerados têm mais dificuldade em atuar. O que não era uma verdade entre 1950 e 2000. Uhum. A escala e a força de um conglomerado permitiam você ter vantagens competitivas. Agora, com o avanço da tecnologia, cada vez mais profundidade, né, dentro daquele ramo, você entender muito bem os avanços tecnológicos muito rápidos, digitalização, ou você se torna um especialista ou você não consegue. Né? Então eu ainda peguei casos em 2011, 2012, a gente discutir potenciais investimentos ou numa fábrica de LED ou numa fábrica de equipamentos médicos. Como que você prioriza isso internamente? É difícil. A partir do momento que você consegue focar, a velocidade e a agilidade vai muito mais rápido. Então esse é o discurso, né? Então a gente explicar para as pessoas que, olha, não é porque uma indústria é melhor ou pior, é onde a gente se vê no nosso papel, no nosso DNA de inovação, conseguindo avançar. Nesse momento, obviamente, há uma tendência natural das pessoas que estão há muito tempo em uma determinada indústria de seguir com aquela indústria, e assim foi sendo feito, né? Então a gente conseguiu, eu diria que com muito sucesso. A gente está passando, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente está tendo bons anos, né? A gente teve um bom ano passado, a gente vai ter um bom ano esse ano, e sem dúvida nenhuma isso é devido aos colaboradores e
né, e a aderência que eles tiveram à nossa estratégia. Quantos funcionários hoje a Philips tem? A gente tem cerca de 1.500 funcionários diretos. E hoje. fabricam o que na área de saúde hoje? Vira uma geral, mas Tá. para a gente ter uma Hoje, ideia. a gente, na verdade, está presente com um portfólio muito grande. Então, para explicar, a gente tem o portfólio mais de consumo e a gente tem o portfólio mais profissional. Tá? Acho que essa é a primeira grande mensagem, que é muito em cima da estratégia da empresa, ou seja, aproveitar todo o conhecimento que a gente tem de consumo, que a gente desenvolveu ao longo dos anos, e trazer também esse conhecimento para a área, né, B2B, que a gente fala, a área profissional. Então a gente tem desde air fryers, né? Por que a gente fabrica um air fryer? Porque obviamente vai te ajudar numa vida saudável. Não usa óleo. Não usa óleo. Então a gente cada vez mais vai em produtos de consumo com apelo... Air fryer, só para a gente explicar para quem está assistindo, é aquela fritadeira sem óleo, desculpa. Sem óleo. Perfeito. Então a gente acaba quase que vira uma marca, né? Mas é de fato a fritadeira sem óleo. Então a gente começa, né, nos últimos 2 anos a ter um foco muito grande em produtos de consumo que de alguma forma vão te ajudar a ter uma vida mais saudável ou prevenir doenças. Ah. Dentro desse caminho, a gente vai ter então uma fritadeira sem óleo, que é uma air fryer. A gente vai ter a marca Avent, que a gente faz chupetas, mamadeiras, quem tem filhos pequenos aí. A gente tem depiladores femininos, a gente tem barbeadores e assim por diante. Quando você começa a ir mais para o mercado profissional, e aí eu acho que é importante eu fazer uma pausa, porque essa é a grande estratégia da empresa, né? Então a gente, quando foi definido lá atrás o foco de se trabalhar em saúde e bem-estar, a gente basicamente viu 5 grandes etapas, né? Ou 5 grandes modelos dentro de um ciclo da saúde. A gente tem uma etapa que a gente chama de prevenção, ali, de vida saudável. Então você tem a vida saudável e você tem a prevenção. Aí depois você tem o diagnóstico. Depois você tem o tratamento e você tem o que a gente chama de home care. Então nessas 5 etapas a gente obviamente... Tem produtos para todas as 5 etapas. Tem produtos em cada uma dessas fases, né? Acho que essa é a melhor palavra que eu estava buscando. Então, de novo, quando a gente pensa em consumo, bens de consumo, a gente está falando muito, de fato, em ter uma vida saudável. Prevenção. Né? Depois você tem alguns produtos que, além de ter uma vida saudável, te ajudam, de fato, a prevenir algo. Aí você tem diagnóstico, né? Você tem tratamento e você tem essa parte de home care. Esses produtos todos que eu te disse foi, de uma forma geral, muito relacionados, né, a essa parte de vida saudável e prevenção. Aí você tem aparelhos de tomógrafo, você tem aparelhos de ressonância magnética fazendo, por exemplo, né, diagnósticos. Aí depois você tem angiógrafos, né, ou que se comumente chama-se no mercado de hemodinâmica, que a gente começa ali para a parte do tratamento. E aí você tem uma parte de home care ainda, que você pode ter equipamentos de respiração, equipamentos de sono, para que feche esse ciclo. E tudo isso dentro de uma base de conectividade, né? Então a gente tem uma conectividade que a gente chama, que aí entra toda a parte de software, de digitalização, para que tudo isso consiga se conjugar. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem produtos desde air fryer, ou fritadeira sem óleo, mamadeiras, tomógrafos, ressonâncias, ultrassons, monitores de UTI, softwares, uma gama enorme. Tá joia. Renato, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre o modelo de negócios da empresa.